Olá, turminha do quarto ano, bom dia! Nos encontramos mais uma vez, dessa vez para a aula de ensino religioso e ética. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Que Papai do Céu esteja, assim, abençoando ricamente a vida de cada um de vocês, a vida da família de cada um de vocês, certo? Que vocês estejam aí protegidos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Gostaria de dizer a todos vocês, dizer aos papais que também estão com certeza nos assistindo, que tem sido muito difícil essa distância, né? O desejo da Pro e de toda a escola é o quê? Que nós estivéssemos mesmo na sala, que nós estivéssemos mesmo tendo contato. Mas não depende da nossa escola, não depende da Projose, não depende do papai e da mamãe, não depende da nossa cidade, não depende do nosso estado e nem mesmo do nosso país. Por isso que nós temos que orar a Deus, né, para que Deus continue nos protegendo e esteja, assim, eliminando essa pandemia, esse vírus que veio afastar a gente, né? Então, nós compreendemos também que é a vontade de Deus nas nossas vidas para que vocês possam ficar mais um pouco em casa com as suas famílias e nós também. Mas também sabemos a nossa dificuldade, essa distância que tem entre nós e vocês de estar ali na sala de aula. Que Deus esteja abençoando vocês e que esteja dando forças na esperança de que tudo isso passe rápido, tá? A gente tem recebido recados de alunos, de coleguinhas, né? Dizendo que está querendo voltar logo para a escola, que está muito ruim fazer tanta atividade em casa sozinho. Eu sei, nós sabemos, nós entendemos. Mas gostaria de dizer a vocês que nós temos fé em Deus, nós temos um Deus de providências, um Deus de milagres e que Ele pode fazer tudo nas nossas vidas, mas no tempo dele, tá bom? Então que esse Deus maravilhoso que tem protegido a Pro, que tem protegido você aí, protegido a sua família, que esse Deus continue sendo o centro da sua fé, tá bom? Que vocês continuem acreditando nesse Deus, porque Ele não nos abandonou e nunca vai nos abandonar, porque é uma promessa e está na Bíblia, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui agora a nossa aula com a reflexão bíblica que está no livro de Provérbios 26, 20. Se você tiver sua Bíblia, pegue sua Bíblia, dá uma pausa aí no vídeo, ok? Pega a Bíblia. Você vai abrir lá no meio da Bíblia, perto de Salmos, no livro de Provérbios, certo? No livro de Provérbios, vocês vão lá no capítulo 26. Tá assim. 26, versículo 20. Prestem atenção. Pegaram? Então vamos fazer a leitura. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Rimou. Gente, vocês já viram? Quem aqui já viu um fogão a lenha? Ai, a infância da Pro todinha comeu a comida que a mamãe da Pro fazia, feita no fogão a lenha. Não existia fogão a gás na casa da Pro, tá? Depois que a Pro cresceu, que aí a mamãe da Pro também pôde comprar um fogão a gás. Até hoje na casa da mamãe da Pro, lá onde a mamãe da Pro mora, tem um fogão a lenha. E sabe o que acontece? Quando a Pro vai lá que quer assar milho, eu preciso de lenha para colocar no fogo, para poder dar fogo, para dar brasa para assar milho. E quando não tem a lenha? Como é que vai dar brasa? Como é que eu vou assar meu milho? A Pro fez uma brincadeira, mas a Pro quer mostrar para vocês que sem lenha não pode ter fogo, tá certo? O fogo, ela se apaga. Você pode até acender uma vela, você pode fazer até alguma coisa, mas falando da lenha, quando você precisa do fogo, de um fogão a lenha, se não tiver lenha, tem como ter fogo, tá certo? Na Bíblia diz aqui que também sem mexericos, a briga se acaba. Tá comparando a lenha com o mexerico. Porque quando tem a lenha risca o fósforo e a lenha vai o quê? Pegando fogo, criando a brasa. Igual a Pro deu exemplo aqui para poder assar o milho, para poder assar a carne, sei lá, para cozinhar a comida. O mexerico é a mesma coisa da lenha. Se você começa a fazer mexerico, que mexerico, Pro? Fofoca. Fofoca é aquilo que você fala e não sabe a veracidade da história. Você fala sem saber, né? Você ouve e você passa para frente sem saber se é verdade.
Isso é fofoca, isso é mexerico, é a lenha, certo? E quando se diz que mexerico a briga se acaba, a briga é o fogo, tá? A lenha é o mexerico e a briga é o fogo. Então, mexerico, né, da briga. Quando você faz mexerico com o coleguinha, quando você faz um mexerico com o vizinho, com qualquer pessoa da sua família, você está o quê? Levando a pessoa à briga. Nós já falamos sobre isso na sala, estão lembrados, quarto ano? Que quando a gente faz fofoca com a vida dos outros, que é feio, nós na nossa vida, os adultos também fazem. E como fazem fofoca? Como são mexeriqueiros? Nós temos que aprender. E vocês precisam ensinar também as pessoas. Quando vocês veem alguém fofocando, falando da vida de alguém, vocês não ouçam. Ou então falam, gente, nós não podemos falar da vida dos outros porque nós não sabemos da vida dos outros. Cada um tem que saber o quê? Da sua vida, tá bom? A história de hoje é aprender com Miriam. Cuidado, sabe como é o nosso título aqui da história? Cuidado com a fofoca, tá bom? Cuidado com o mexerico. É feio, né, gente? Alguém mexeriqueiro vê uma coisinha ali na esquina, não sabe nem o que está acontecendo. Ei, você sabia que aconteceu isso? É feio, não faça isso que é feio. Eu sei que vocês não fazem, mas a nossa lição aqui é para ensinar a vocês também ensinarem as outras pessoas. E muitas vezes a gente também, para a gente aprender, que às vezes a gente acaba comentando muitas vezes uma coisa que a gente não tem certeza. Então a gente precisa ter certeza das coisas e tem que ver se pode comentar. Nem tudo que a gente tem certeza a gente pode sair falando, tá? Se ninguém perguntou, por que você vai falar? Né? A não ser que seja uma coisa que vai prejudicar alguém que você possa evitar, e é diferente. Mas se você ouve uma coisa que você não tem certeza, é melhor você se calar. Nós temos aqui a história de Moisés, né? Só citando que Moisés, quando ele era bebê, né? Para a mãe dele não ver o filho dela morrendo, a mãe dela colocou ele no rio Nilo, no cesto, a gente já falou sobre essa história. Aí Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó. Estão lembrados dessa história? Depois ele foi usado por Deus ele ficou sendo filho de Faraó, ele governou o Egito, né? Teve uma época que ele, né, ficou ali ajudando no governo do Egito, e ele atravessou, depois que as pessoas, os israelitas foram libertos do poder do Faraó, que eles estavam sendo escravos, foi Moisés que foi usado por Deus para poder libertar o povo do Egito, e ele foi usado para libertar o povo da escravidão, né? Lembra lá do Mar Vermelho? Que Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu. Então, foi também para ele que Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos. Olha a importância de Moisés, né? Olha como começou a vida de Moisés. Foi deixado no rio pela mãe a mãe para proteger o filho. Se tornou filho do faraó, foi adotado pela filha do faraó, né? Chegou a ajudar no governo do Egito. Depois ele descobriu lá, né? Ele sabia que era usado de Deus, mostrou para ele que ele era usado por Deus. Ele libertou o povo dele, que ele viu sendo escravizado no Egito. Deus deu o poder a ele, através do nome de Jesus, de abrir o Mar Vermelho. Depois Deus chamou Moisés ao Monte Sinai e deu as tábuas da lei. A famosa tábuas da lei. As famosas tábuas da lei. Que são o quê? Os 10 mandamentos, que são esses que nós devemos seguir para o resto das nossas vidas, porque continua o mesmo, o nosso Deus, ele continua o mesmo, tá? E só para dizer aqui a vocês que assim como Deus deu poder a Moisés de atravessar o mar, de abrir o mar, ele também nos dá esse poder, basta a gente ter fé em Deus, tá? Deus, ele nos faz atravessar esse mar, ele abre o mar para a gente passar. E nesse momento que nós estamos passando, de tanta doença, de tanta coisa ruim, nós temos que ter fé que Deus, ele vai abrir o mar. E se o mar não se abrir, ele vai fazer a gente andar sobre as águas. O que é isso, Pro? A gente vai passar por cima dessa doença e ela vai acabar, tá certo? Ela não vai chegar nas nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Creiam nisso também. A palavra de Deus nos traz isso também. Pronto. Moisés foi um grande servo de Deus, muito fiel e muito obediente aos mandamentos de Deus. Gente, olha só, Moisés, ele era muito obediente aos mandamentos do Senhor e ele tinha uma irmã, não sei se vocês se lembram, naquela história lá dos mandamentos, estão lembrados dos 10 mandamentos?
antes dos 10 mandamentos, quando Moisés era bebê, que foi colocado no cesto, a mãe dele colocou a sua irmã Miriam para olhar o cesto, para depois oferecer a própria mãe de Moisés para dar mama a Miriam, a Moisés, tá certo? E Miriam, que foi a irmã de Moisés, que acabou fazendo todo esse trajeto. Então, olha só, como Miriam tem uma história muito bonita com o seu irmão Moisés. Então, preste atenção. Além de Miriam, essa irmã que cuidou de Moisés quando ele foi escondido lá no cesto à beira do rio, Moisés tinha um outro irmão. Tinha Miriam e Arão. Eram 3 irmãos. Moisés, Miriam e Arão, né? E esses 2 irmãos ajudavam, né? Moisés a conduzir o povo, né? Conta-se na Bíblia que Miriam mesmo gostava de tocar o tamborim, né? Para poder alegrar o povo na passagem do Mar Vermelho, por exemplo. E aí, enquanto eles caminhavam no deserto até a Terra Prometida, Arão e Miriam era quem ajudava a Moisés, tá certo? Então, os 3 irmãos, preste atenção, Miriam, Moisés e Arão, eles amavam-se, né? Eles se amavam, eles conversavam entre si, tá? Eles eram muito unidos, eles faziam a obra de Deus juntos, eles combinavam, eles conversavam. Olha que legal. Um dia aconteceu uma coisa muito desagradável, gente. Preste atenção. Algo aconteceu e desagradou a Miriam e a Arão. Olha o que aconteceu. Moisés, ele se casou com uma moça, com uma mulher, que Miriam e Arão não iam muito com a cara, não gostavam. Olha só. Os 3 irmãos eram totalmente unidos. Moisés acabou se casando com uma moça que eles 2 não gostavam muito. Será o que aconteceu, né? Eles, com certeza, certamente achavam, eles não conheciam. Eles achavam que aquela mulher não era boa companhia para Moisés. Achavam assim, Moisés. Achavam entre eles, né? Que a mulher não ia fazer bem para Moisés e começaram a criticar, né? Por causa disso, Miriam e Arão começaram a criticar e falar mal de Moisés. Vocês acreditam nisso, gente? Os próprios irmãos começaram a falar mal de Moisés, que Moisés, ele não tinha arrumado uma mulher e que essa mulher não era boa pessoa. Preste atenção, eles começaram a falar mal de Moisés, das costas de Moisés. E aí, Deus, ele ficou muito irado. Deus, ele ficou assim, triste com a forma que Miriam e Arão estavam falando de seu irmão, com o comportamento dele. Porque Deus amava muito o seu servo Moisés e também amava Miriam e Arão. Então, chamando os 3 para dentro de uma tenda especial, Deus, ele repreendeu os 2 irmãos, dizendo quanto a Moisés, né? Tanto a Moisés, né? Dizendo que Moisés era um servo muito fiel a ele e especial a ele, tá? Deus estava tão contrariado com os 2 que Deus lhe fez assim a seguinte pergunta para eles 2. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E a Bíblia nos conta, né, que o Senhor ficou tão irado, tão triste, com raiva, que assim que terminou de falar com eles, Miriam foi atacada. Olha só, Miriam fez fofoca com o irmão Moisés, né? Ficou falando mal, porque quando você fala mal de alguém, você está fazendo fofoca. E Miriam, depois dessa conversa, vocês acreditam que Miriam ficou doente? Foi. Miriam foi atacada por uma doença na pele. Ela ficou assim, branca como a neve. Ficou toda branca com uma doença na pele. Preste atenção. Quando viu a sua irmã no seu estado, o outro irmão, Arão, ele ficou desesperado. Minha irmã vai morrer com essa doença contagiosa. E foi lá implorar o seu irmão Moisés, encarecidamente. Olha, gente, se Moisés tivesse o coração mau, Moisés ia ouvir o irmão, porque ele soube de todas as fofocas. Ele foi lá, pediu a Moisés, como Moisés era mais próximo de Deus ainda, pediu a Moisés que orasse por ela. Fala só, Moisés, ore pela nossa irmã, peça a Deus que cure a nossa irmã. Moisés, ele era um homem muito humilde, perdoou a irmã, perdoou o irmão, né? E aí pediu a Deus que curasse a sua irmã, mesmo ele sabendo que os 2 irmãos falaram mal por causa da mulher. E Moisés foi lá e pediu a Deus. Gente, Deus é maravilhoso. Mesmo ele não gostando daquela situação, ele foi lá
e ele curou Miriam, mas disse que ela deveria permanecer separada durante 7 dias das demais pessoas. E somente depois desses 7 dias é que ela podia voltar, tá? Uma doença que naquela época, né, eles chamavam, muitas vezes era de lepra, tá? Não se tem aqui dizendo exatamente que é lepra, mas falar que a pele dela ficou meio esbranquiçada, e a lepra é uma desses sintomas, certo? Mas é uma doença muito contagiosa, tá? Que é muito parecida também com essa doença que nós estamos vivendo, que não é lepra, que não tem nada na pele, mas é um vírus, e que as pessoas têm que ficar isoladas até 14 dias, né? De 7 a 14 dias. Olha só que a Bíblia tão antiga já trazia doenças que hoje estão vindo doenças com coisas parecidas, né? Contágios parecidos. Era uma doença contagiosa. Então, Miriam teve que ficar 7 dias isoladas do acampamento lá onde eles estavam. Isolada do acampamento onde elas estavam. E isso aconteceu, ela ficou lá. Gente, imagine como Miriam, olha o que aconteceu. Miriam ficou doente, Deus foi lá e curou, Moisés pediu a Deus para curar. E aí, como deve ter ficado, né, gente? Quando a gente faz mal a alguém e que a pessoa retribui a gente com mal, o que fica sem graça é a gente. E é assim que a gente tem que retribuir com o bem. Quando alguém fizer mal a você, fizer uma fofoca com você, você não tem que ir lá e fazer a mesma coisa, não. Você tem que fazer como Moisés fez, perdoar e fazer o bem. Porque aí essa pessoa, além de você se sentir bem, essa pessoa vai ficar muito incomodada, muito triste, vai dizer assim, nossa, eu fiz mal ao meu irmão, ao meu colega, ao meu amigo, ao meu vizinho. E esse vizinho tem um coração tão bom, por que eu fui fazer isso? A pessoa mesmo vai se arrepender com uma ação bondosa que você faz. Não pode se pagar o mal com o mal. Então Miriam e Arão, eles ficaram muito tristes e envergonhados, né? Por terem falado mal e ter julgado também o seu irmão. Que apesar de tudo, não ficou com raiva deles e perdoou. Olha que atitude bonita. Então a fofoca, ela faz muito mal para as pessoas. Tanto para quem faz a fofoca, quanto para quem sofre a fofoca, né? Quando você sabe que alguém falou mal de você, você sofre muito, mesmo sabendo que muitas vezes não é verdade, que não é verdade. Quando é uma fofoca, a gente sabe que não é verdade. A fofoca faz mal para as pessoas, né? E também lá em Provérbios 6, 16 e 19, diz assim, que muitas coisas que Deus não gosta, né? Mas tem uma coisa, de muitas coisas que Deus não gosta, tem uma delas que é a pior, que Deus odeia. Sabe o que é? Semear contendas entre os irmãos. Fofoca. De todas as coisas que Deus não gosta, a maior delas que Deus não gosta é a fofoca. O que semeia contenda entre os irmãos, que semeia fofocas, informações falsas, falam mal do irmão, falam mal do vizinho, nós não devemos ser assim, porque Deus, ele não agrada. Então, gente, nós devemos aprender que a fofoca faz muito mal para a boa convivência entre as pessoas e Deus odeia a fofoca, tá certo? A Pro vai falar aqui sobre uma atividadezinha que vocês vão fazer aí mesmo, tá bom? A atividade que vocês vão fazer é sobre um texto que a Pro vai colocar um link aí no YouTube sobre uma história de uma fofoca. É chamado de Penas ao Vento, certo? Nós encontramos no YouTube com um formato de um homem falando, tá certo? Se a Pro, depois dessa gravação, continuar igual do livro, vai ser igual do livro. Se não, vai ser de um homem, que a Pro só encontrou essa. Que um homem tinha feito uma fofoca, né? Aqui no livro fala de uma mulher que fez uma fofoca, né? Fofoqueira, invejosa, na igreja, né? E também começou a espalhar essa fofoca. E depois o pastor teve que dar uns conselhos a ela. E o nome do texto, a Pro não vai ler aqui, porque vocês vão assistir o vídeo, chama Penas ao Vento. Aí eu pergunto a vocês, se vocês soltarem um saco de penas, vocês conseguem juntar? Tudinho? Vai lá um monte, onde tá ventando muito. Aí você solta um saco de penas. Penas de aves, qualquer ave. De galinha, de pássaro, tá? Aí vem o vento e espalha toda a pena. Você consegue juntar essa pena? O que o conto popular, que é de um autor desconhecido, vai falar para vocês é o quê? Que a realidade. Você consegue juntar as penas? Não. É impossível, porque o vento leva. Por isso que é o nome Penas ao Vento. A fofoca é desse jeito. Se você fala para um,
vai espalhando, já foi, né? A pessoa que sofreu a fofoca, ela vai ficar magoada, porque você não tem como ir lá e tirar da boca da pessoa, do ouvido da pessoa, aquela palavrinha que você colocou. Então, a fofoca é como pena, ela se espalha e depois você não consegue juntar. Você não consegue sair de um por um falando que é mentira aquilo que você tinha falado que era verdade. Tá bom? Então, vocês prestem atenção e vocês vão me responder o seguinte: o que você aprendeu sobre esse conto, tá certo? Para a sua vida, para a nossa vida, de penas ao vento, tá bom? E que Deus abençoe, que você seja como Moisés, perdoador, que você seja assim, agraciado, né? Você já é agraciado por Deus, pela presença de Deus na vida de vocês, mas que vocês continuem sendo agraciados, principalmente por não nunca falar mal de qualquer pessoa ou de estar passando uma informação que você não tem certeza. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, a vida da sua família, tá? Um beijo enorme e assistam aí o conto de Penas ao Vento, tá bom?